Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, muito boa tarde para todo mundo. Está começando agora o programa Gente que Fala, ao vivo pela Rádio 365, na sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar para você acompanhar os nossos trabalhos de hoje. Até 13h, a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Interaja também com a gente, fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. 973350038 é o número. De novo, 973350038. 12:01, pessoal, eu sou o Mauro Friesman, sexta-feira chegou e o nosso espaço aqui nesse dia, voltado para a gente falar de arte, de cultura, de educação, de música. Então, vamos apresentar os nossos convidados de hoje, começando com o tenor Jean William. Tudo bem, Jean? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Gente que Fala. Tudo bem? Satisfação estar aqui com você, Mauro. Obrigado por mais uma vez o convite. Sempre um prazer participar dessa roda tão bonita e tão rica em boas conversas. Legal, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Eu apresento também o Davi Windholz, ele é professor e ativista, fundador do Centro Alternativo para a Educação para a Paz e a Não Violência, em Israel, presidente da ONG internacional Mãos para a Paz e é também autor do livro Psicopedagogia do Amor. O Davi está em Kfar Vradim, é uma cidade ao norte de Israel, pertinho ali da fronteira sul com o Líbano. Tudo bem, Davi? Bem-vindo, boa tarde. Ou quase boa noite. Quase boa noite. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado pela presença. Pedro Marques também com a gente, ele é o diretor cultural da Casa Húngara. Boa tarde, Pedro. Você está bem? Boa tarde, tudo bem por aqui, Mauro? Obrigado pelo convite, também é um prazer estar aqui e poder contar um pouquinho aqui do nosso trabalho na Casa Húngara. Legal, minha gente, todos apresentados, então vamos ao nosso primeiro assunto aqui desta sexta-feira. Vamos dizer que a ministra da Cultura, Margareth Menezes, disse essa semana que pretende abrir novos equipamentos culturais e construir unidades do CEL, o Centro de Artes e Esportes Unificados, nas favelas do Brasil. O objetivo, segundo ela, é fazer com que a cultura possa ser uma forma de combater a desigualdade socioeconômica do Brasil. Os recursos para esse projeto virão do PAC, ao Programa de Aceleração do Crescimento, e que prevê investimentos de 240 bilhões de reais para os próximos 4 anos, dos quais 1,3 bilhão destinados ao Ministério da Cultura. Eu começo com você, Jean, a respeito desse tema. Como é que você percebe essa possibilidade aí, dita agora pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, de levar o CEL aí para as comunidades do Brasil afora? Olha, Mauro, eu sempre digo que a música, por experiência própria, é uma ferramenta de transformação na minha vida, né? A cultura, a arte, né? Mas especificamente, no meu caso, a música é uma ferramenta de transformação. Eu venho de uma realidade brasileira estatística, né? Ou seja, fui criado pelos meus avós, meus pais são separados, minha mãe casou-se novamente, meu pai foi embora, não convivi com meu pai, né? Então, de um ambiente muito, muito pobre, né? Meu avô era cortador de cana, minha avó faxineira de um hospital numa cidade do interior de São Paulo. Então, todas as possibilidades me impediriam, estatisticamente, de exercer a profissão que exerço hoje, que é de ser um cantor de ópera. Então, eu digo que o que fez com que eu chegasse a conquistar a minha trajetória profissional foram diversos tipos de programas e projetos, né, ao longo do início da minha vida. Eu, por exemplo, fiz concurso de música dentro da escola pública onde eu estudava, né, ganhei um concurso de música na escola pública e através desse concurso, ganhei uma bolsa de estudos para ter contato, finalmente, com o ambiente teórico da música, né? E ali que, numa brincadeira, dizendo a professora era uma professora de canto lírico, numa brincadeira, disse a ela que eu sabia imitar o Pavarotti, porque a minha ideia era não perder a bolsa, né? E acabei descobrindo um grande dom, que é um dom de ser cantor de ópera, de ser um tenor. Então, na minha visão, quanto mais investimento existir, né, em projetos sociais que estimulem
a arte, que estimulem a educação, certamente esses projetos eles serão ferramentas de transformação, não só do ponto de vista profissional, como é o meu caso, que isso se transformou na minha profissão, mas do ponto de vista do ser humano, né? Eu acho que eu me transformei num ser humano melhor. Então, eu acredito muito no investimento em projetos sociais e principalmente projetos sociais que enfatizem a importância da cultura, a importância da educação, a importância de se fazer arte nesse país. Legal. Davi Windholz, a sua percepção também sobre essa proposta, essa ideia já colocada aí pela ministra Margarete Menezes, de levar os céus Brasil afora, claro, com o objetivo de combater as desigualdades socioeconômicas tão grandes aqui no Brasil. Acho isso excelente. Se não me engano, em 2016, eu estava no Brasil e me encontrei com o assessor do Haddad em São Paulo. E eu, no passado, fui diretor de um centro comunitário, que é muito parecido com o CEL do Brasil, e fizemos uma proposta a ele de trazer a nossa experiência no que nós chamamos de cultura de bilinguidade de judeus e palestinos em Israel, e infelizmente, aí o Haddad caiu e não deu seguimento. Eu acho excelente. Em Israel, o sistema de educação não formal tem a mesma importância que o sistema de educação formal, se não mais, porque ele trabalha justamente nas periferias que não têm alcance à cultura, à economia, a questões educacionais, que tem mais nas cidades grandes e nos centros. E esses centros comunitários, eles desenvolveram desde a idade de 0 anos até 6. Problemas com a conexão do Davi, eu não sei se você consegue nos ouvir, a sua imagem travada aqui, o seu áudio também não chega. Eu vou seguir aqui para o Pedro Marques, para ele fazer também uma avaliação. Na área da cidadania, porque esses centros comunitários eles eram dirigidos por moradores do bairro, moradores da periferia, que faziam uma espécie de um board, de uma comissão local, e eles comandavam o conteúdo que tinha que ter naquele centro. Então, acho a ideia excelente, inclusive gostaria muito de uma conversa com a senhora ministra, para talvez explicar para ela o sistema que nós trabalhamos aqui em Israel com judeus e com palestinos. E é um grande centro que promove a paz entre esses dois povos aqui nessa região. E parcerias são sempre muito bem-vindas, intercâmbio, né, nessa questão da cultura, da arte, especialmente aí que vocês desenvolvem projetos que são até mais importantes, como você destacou no início da sua fala, mais importantes esses projetos do que a própria educação formal aí em Israel, né? Sim. Bom, vamos ouvir o Pedro Marques sobre esse tema. Sua avaliação, Pedro. Olha, eu acho que começando em pensar no acesso à cultura e esportes, né? Eu acho que, como o Jean falou, acho bem interessante de pensar que certos formatos a gente tem concentrados em alguns lugares da cidade que se tornam elitistas, que não dão acesso. Então, acho que isso já é o primeiro movimento muito importante em relação a essa construção dos céus. Os céus são modelos muito interessantes que permitem que vários formatos cheguem, que as pessoas aí tenham, além de atividades, além de poder ter alternativas na vida, ter acesso e ter contato com vários tipos de arte. A gente, dentro da comunidade húngara, trabalha bastante próximo ao Colégio Santo Américo, que fica no Morumbi, e já, por exemplo, eu sou do grupo de danças húngaras, né? E a gente já foi dançar na comunidade lá de Paraisópolis, né? E aí você pensa que parece uma coisa tão longínqua, né? A dança folclórica húngara dentro de uma comunidade, e é um lugar de conexão muito rápida. A gente junta com as crianças, a gente conecta muito rápido, porque eu acho que eu também acredito nesse poder que a cultura tem de transformar, que a música, que a dança, que todos os formatos de arte. Então, essa experiência que parece foi uma experiência pessoal, mas que a gente entende como essa conexão acontece de uma maneira muito rápida. Então, quando você tem um aparato com investimento, que você permite que isso seja um programa que aconteça, a gente, de fato, está abrindo uma possibilidade
infinita aí para essas comunidades, de novas maneiras de conexão, de novos sonhos que essas pessoas podem ter, de novas profissões, novas atividades. Isso acho que não tem preço. Então, é muito legal pensar que esse programa tem esse potencial de expansão e que isso aconteça mais e mais aí pelo Brasil. Legal, gente. Vamos passar aqui para o próximo tema. Programa Gente que Fala, edição de sexta-feira no ar, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela Altivia, TV da internet e pelas redes sociais. O tenor Jean William está aqui com a gente e o violonista Rafael Altro se apresentam amanhã na Sociedade Filarmônica Lira, com o projeto Jean William e Rafael Altro in Concert, que reúne áreas e óperas e canções brasileiras. A proposta original de resgatar o dueto voz e violão na versão erudita visa trazer o público da música popular para as salas de concertos eruditos. Entre os compositores escolhidos para a apresentação estão Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga, Vivaldi, Schubert, Gounod e Di Capua, Lara também, entre outros. O que a gente pode apresentar aqui para a nossa audiência a respeito desse projeto que acontece amanhã, Jean? Bom, Mauro, essa é uma bandeira que eu tenho levantado já há algum tempo assim, e aprendi com um grande mestre, que é o maestro João Carlos Martins, né, que é a importância da gente democratizar essa música, né? Porque começamos falando sobre a criação de projetos, né, que possam dar acesso à educação de jovens, né, que possam fazer com que esses jovens acessem a cultura, a arte em todas as suas linguagens e na sua pluralidade. Mas um outro serviço que depois eu acho que nós, como artistas, temos que fazer é a da criação e formação de plateias, né? Nós temos também fazer com que o público se interesse por isso que nós aprendemos. Então, o que o público pode esperar desse espetáculo amanhã é justamente um concerto um pouco didático, um concerto que aproxima, né, todos os tipos de plateias, para essa linguagem da música erudita e principalmente de uma forma informal, né, que é o que a gente mais preza, né, que é justamente dentro do trabalho da democratização dessa linguagem musical, que é fazer com que as pessoas venham simplesmente para ouvir música, sem essa necessidade da glamourização, digamos assim. O repertório é lindo, o Rafael Altro é um excelente violonista, junto conosco teremos um quarteto de cordas e um pianista ainda, e certamente quem vier amanhã na Lira Paulistana ouvir esse concerto vai se emocionar muito. Trazer um repertório mais popular para a música erudita é um dos caminhos para aproximar plateias diferentes desta proposta? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente não pode ficar, obviamente, focado apenas num repertório que seja de conhecimento do grande público. Eu acho que a função do artista é também trazer novidade, né? O artista ele trabalha com a novidade, nós somos do ambiente da criação, da criatividade, então é importante a gente também apresentar novidade para esse público. Mas eu acho que é um trabalho simples, né? Se você se identifica com algo, a chance de você querer se aproximar daquilo por afinidade é maior, né? Então, a escolha de trazer também um repertório mais conhecido tem essa função, né? De buscar uma afinidade mais rápida com essa plateia que talvez não esteja, ou que às vezes nem saiba que está conectada com esse repertório. Então, é uma questão, às vezes, de uma descoberta que o indivíduo faz quando ele reconhece algo que ele está mais afinado. E por que o violão para fazer essa composição com voz e formar esse dueto voz e violão? Bom, como eu disse no começo da entrevista, Mauro, eu cresci num ambiente musical com meu avô, né? Meu avô é um autodidata, meu avô tem 90 anos hoje, chama Joaquim, e meu avô toca violão, né? E comecei cantando com ele tocando violão. Então, eu tenho um apreço muito sentimental a esse instrumento, porque ele me remete à minha infância, ele me remete ao início da minha caminhada na música, né? Meu avô foi o meu primeiro professor, digamos assim. Né? E o violão, como instrumento, digamos, de representatividade, né? Ele remete a um grande compositor brasileiro, poderia dizer inúmeros, mas vou dizer talvez o mestre maior, que é o Heitor Villa-Lobos, né? Que escreveu inúmeras peças, inúmeros suítes e tantas peças importantes para esse instrumento e valorizou a importância desse instrumento na linguagem da música brasileira, né? O violão, que é um instrumento que está muito atrelado, digamos, no Brasil, principalmente, ao repertório da música popular, com o Villa-Lobos e tantos outros compositores, mas principalmente com o Villa-Lobos, ele ganhou essa importância também na música erudita. Então, certamente, esse é um instrumento que tem muita importância no discurso do nosso concerto.
O violão é muito popular, não é, Jean? Onde você se reunir com o pessoal e se tiver alguém que sabe tocar, vão pegar o violão e vão cantar e vão tocar, né? Pode cantar desde Francisco Mignone a Legião Urbana. Agora, bom, para a gente dar a ficha técnica, então é amanhã na Sociedade Filarmônica Lira, horário, como é que é isso? Amanhã às 20 horas na Sociedade Filarmônica Lira Paulistana, que fica no Campo Belo, não tem endereço agora, mas depois posso deixar no serviço. A entrada é franca, né? Basta chegar. A Lira Paulistana é uma parceira nossa, tem um palco super legal lá. Enfim, quem chegar realmente pode só chegar e entrar, que o concerto é gratuito. Agora, o projeto oferece um curso gratuito de História da Música. Como é que isso funciona? Quem é que pode participar disso? O projeto Jean William e Rafael Encosta oferece esse curso com o professor Munir Tabag, que é um grande estudioso da música, principalmente do universo da música coral, mas da música erudita de um modo geral, né? O Munir é regente, trabalha com o coral da UF junto com a Márcia Henschel. É um curso que acontece na Lira Paulistana e nas minhas redes sociais ou nas redes sociais da Ampliarte Difusão Cultural. Quem quiser participar desse curso pode entrar em contato, que a gente vai dar certamente um direcionamento. O curso é gratuito e qualquer pessoa que tiver interesse pode participar. Isso também vem na esteira da sua história de aprendizado, de apreciação da música. O curso busca trazer para quem quer, para esses talentos, né? Acredito que da música erudita, né? É voltado para a música erudita. Eu acredito na palavra oportunidade. Eu acho que a palavra oportunidade, ela é o que dá sentido a quase todos os sonhos, né? Porque a gente fala, se eu conseguisse, se eu tivesse acesso. Então, a oportunidade, ela é essencial nesse tipo de missão, principalmente de um projeto incentivado, como é o nosso projeto, né? Então, eu acho que o curso, que é para todas as idades, para todos os públicos, ele tem essa missão, né? Essa missão de dar a oportunidade ao indivíduo de entender, né, de maneira técnica, porque aí o Munir é um técnico, é um professor, né, de maneira técnica, né, a riqueza e a pluralidade dessa linguagem que é a música erudita internacional, né? Bom, e você, para quem está acompanhando a gente pelas imagens, tem um piano aí te esperando, e o que você preparou para a gente? Olha, posso cantar. Liguei o piano aqui e falei, será que ele vai me pedir para cantar? Deixa eu colocar ele assim. O Jean William não passa pelo gente que fala sem cantar. Jean? Já, infelizmente, a gente não conseguiu acompanhar direito aqui, porque satura demais o áudio, né, com o microfone aí do equipamento, aí, e acaba não chegando, infelizmente, né, infelizmente, mas são coisas que acontecem aqui com esse tipo de transmissão que a gente faz, mas valeu aí o que a gente costuma dizer de palhinha, né, com a sua palhinha. Bacana, vamos passar aqui para o próximo assunto, 12h19, Davi, vamos falar sobre o seguinte, Salvador, na Bahia, será sede do primeiro Congresso Internacional Educação para a Paz e Não Violência, isso em setembro, está chegando. Após uma série de encontros online ocorridos agora nos meses de junho, julho e agosto. O evento é uma iniciativa do grupo Mãos pela Paz, que busca entender as mudanças que estão acontecendo no mundo e como atuar para combater o ódio, a xenofobia e a violência, para desenvolver uma sociedade pluralista e democrática com inclusão religiosa, étnica, racial e de gênero. O que esse Congresso Internacional, primeiro Congresso Internacional de Educação para a Paz e Não Violência, vai trazer para todos aí
lá na Bahia, em Salvador, Davi? Ok. Primeiro, ele iria ser presencial na Bahia, mas ele passou a ser online por pedidos de ampliar o espaço e atingir também, assim que ele vai ser parte online e parte presencial. O Mãos para a Paz é uma rede internacional de educação para a paz e não violência, e ela se formou a questão de 2, 3 anos atrás, com alguns educadores. Eu vinha muito de Israel e da Palestina para o Brasil. Eu tenho muito, apesar de eu ser israelense, tenho muito contato com a liderança palestina, a liderança pró-paz na Palestina. Então, eu vinha muito para o Brasil, tanto para dar um modelo educacional com o qual nós trabalhamos com crianças e jovens em conflito, como sobre o próprio conflito e a solução. E nisso nós decidimos, nos nossos diálogos, nas nossas conversas, nós acabamos entendendo que é um processo que hoje em dia está acontecendo mundialmente. Nós temos a Polônia, a România, a Itália, o próprio Israel, que estão se transformando em pseudo-democracias, né? Para não dizer em ditaduras, porque a forma com que eles chegaram a isso é através do que nós chamamos a ideologia do medo. É transmitir o medo do diferente, seja ele racial, religioso, de gênero, etc., transmitir o medo e, com isso, criar um processo de ódio que leva à violência. Isso é o que está acontecendo. No Brasil também aconteceu com a questão dos últimos 4, 5 anos no Brasil, na política brasileira, e nos Estados Unidos também, com Trump, etc. Então nós estávamos muito preocupados com essa questão da violência. E a única solução é você criar uma nova geração que saiba se confrontar com esse tipo de mensagem, com a mensagem da ideologia do medo. E aí nós começamos a pensar como nós fazemos o primeiro contato. E decidimos que esse congresso era o primeiro contato. Então, nesse congresso, nós tivemos agora, vai ter mais 4, que nós chamamos pré-palestras do congresso. No dia 21, 22, 23 de setembro, nós vamos ter o congresso em si, que vai ser muito intensivo e incrível. Nós temos 45 palestrantes de 7 países: Brasil, Portugal, Espanha, Israel, Palestina, Equador e Austrália, que vão dar várias formas, tanto teóricas como práticas, sobre educação e cultura para a paz e não violência. E o nosso objetivo não é o congresso é o primeiro passo. O nosso objetivo é justamente, se nós falamos do céu, o nosso objetivo é realmente chegar na educação comunitária, na educação local, na periferia, nos lugares onde tem violência, e por isso nós decidimos que no início nós iríamos fazer o congresso na Bahia, em Salvador. Em Salvador, nós vamos realizar com a Universidade Unijorge uma semana de oficinas com os estudantes sobre a temática da cultura da paz. Davi, as sociedades onde a democracia está sendo atacada, onde o que vocês chamam de ideologia do medo está presente, existe essa consciência por parte dessas populações? Porque para você enfrentar, numa guerra, para você enfrentar o inimigo, você tem que conhecer esse inimigo. Então, para você enfrentar a ideologia do medo, você tem que saber da existência dele e, claro, preparar as ferramentas para isso que estão nas mãos de vocês. Essa é a ideia. Vocês vão levar pelo Congresso essas ferramentas para isso. Agora, as pessoas têm essa noção? Eu acho que as pessoas estão começando a se despertar. Eu só vou dar um exemplo. Em Israel, houve eleições e um governo de Bibi Netanyahu, que é uma pessoa corrupta, está sendo incriminado por 3 crimes de corrupção, está fazendo tudo para se manter no poder e para acabar com o poder judiciário. E ele se juntou, a única forma dele criar um governo foi se juntar com o setor da extrema-direita e o setor religioso fundamentalista, judaico. Então, o país hoje em dia está acabado. Faz 32 semanas
que, de repente, o povo se despertou, 32 semanas que saem na rua centenas de milhares de pessoas para se manifestar. Quer dizer, durante todo o dia tem manifestações no país, e no sábado à noite, aqui em Israel, o dia mais assim feriado é sábado e sábado à noite, 32 semanas, quanto são? Vezes 4, são 8 meses constantemente com manifestações. E eu acho que isso, as pessoas começaram a se despertar. Na Polônia e na Itália, eles não conseguiram fazer o que nós estamos conseguindo fazer em Israel, que é manter essas manifestações a largo prazo. No Brasil, deu certo. No Brasil, ok, eu não sei posições políticas aí, mas no Brasil o Bolsonaro caiu, ok, através também. E o mais importante é a gente se conscientizar que nós estamos aplicando o livro de 1984, através do Ministério da Verdade, que modifica a verdade através da mídia que eles assumem, e não da mídia democrática. Então, eles vão assumindo parte por parte, em vez de fazer uma revolução militar, eles são muito mais inteligentes, ok? Não precisa fazer uma revolução militar. Eles assumem o poder judiciário, o poder legislativo, a mídia, e assim vão, através da ideologia do medo, eles vão criando uma nova história e mudando a história do passado. A chamada pós-verdade, né? O trabalho de vocês ajuda a clarear, de alguma maneira, o que está acontecendo na Ucrânia, a invasão da Rússia na Ucrânia? Ainda não. O nosso objetivo agora, justamente na última sessão que nós tivemos, foi uma sessão interreligiosa com 6 religiões. E, no final, nós fizemos uma proposta de pegar jovens de 18 a 25 anos e criar o primeiro curso de Changemakers, de agentes de mudança para a cultura da paz e da educação para a paz. A nossa ideia é que, junto com a União Europeia, esse grupo, quando termine, viaje para a Europa e aí se una a israelenses e palestinos, ucranianos e russos, e a gente vai fazer um curso internacional sobre educação e cultura da paz. É muito importante introduzir esses centros de conflito, que hoje em dia são centros de conflito como Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina, dentro do contexto geral da educação. Davi, paz é ausência de guerra ou é mais do que isso? Paz é muito mais, muito mais. O nosso lema paz não é somente a ausência de guerra. Paz é você saber conviver com as pessoas diferentes de você, a nível racial, a nível de gênero, a nível de religião, a nível de cor, etc. Isso é paz. É primeiro uma paz interna. Todo o nosso trabalho começa de uma paz interna, de você buscar aonde está aquele núcleo de violência dentro de você. Todos nós somos racistas, todos nós somos xenofóbicos. Então, é ter consciência desse processo, que no nosso processo de educação, essas sementinhas foram plantadas dentro de nós. Então, é chegar a elas e transformar elas em sementes positivas, em sementes de amor e não de ódio. O contrário, em geral, a gente sempre fala, qual é o contrário do medo? O contrário do medo é a valentia. Ok? Não é. O contrário do medo é o amor. Fisiologicamente, é o contrário, o medo e o amor. Então, é transformar esse medo em amor pelo próximo. Inclusive, a Fafá de Belém, na Olimpíada no Brasil, quando ela foi introduzir, eu acho que as pessoas não perceberam o que ela falou, porque tinha muito barulho. Ela falou assim: nós estamos aqui para conviver o comum e festejar o diferente. E é isso que é a nossa proposta. É que nós, quanto mais heterogênea uma sociedade, quanto mais pluralista uma sociedade, mais rica ela vai ser. Paz e amor para todo mundo. Esse é o caminho. 12h29. Mas paz e amor tem que ser também feito em ação.
Não só sair Não por só aí, o sinal do V, né? paz e amor. 12h29, pessoal, programa Gente que Fala no ar, edição de sexta-feira, muita cultura, muito assunto bacana aqui para a gente tratar. Eu vou seguir para o próximo tema aqui. Olha, uma casa instalada no coração da Vila Olímpia convida o público a um passeio pela cultura da Hungria. Grupos de dança, coral, escola de idioma, escotismo, biblioteca e até um elogiadíssimo restaurante permitem uma viagem sobre a tão rica história e tradições deste país do leste europeu. A Casa Húngara é mantida por apoiadores e ainda promove eventos externos, como a tradicional comemoração do Dia de Santo Estevão, que acontecerá agora, nesse domingo, no Colégio Santo Américo, no Morumbi. Quem fala sobre tudo isso é o Pedro Marques. O que tem preparado aí para o final de semana? Aliás, antes disso, vamos falar um pouquinho da Casa Húngara, como é que surge, vamos para a história. Vamos lá. Na verdade, a história da Casa Húngara é bem longa. A gente é parte de uma associação beneficente que foi fundada em 1926 pelos então húngaros que migraram, né, para o Brasil e que se juntaram para formar essa associação. Nessa época, a imigração era enorme, né? Apesar da imigração húngara não ser das maiores no Brasil, que a gente tem outros exemplos, mas muitos húngaros vieram para cá e se formaram espalhados por todo São Paulo e por todo o Brasil, na verdade, mais concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro e no Sul, mas aí formaram essa associação beneficente. E essa história, então, começa em 1926, então essa associação húngara mais antiga ainda funcionando em São Paulo e no Brasil. E aí, em 1985, essa comunidade se junta para ter uma sede, né? E nessa aqui foi essa casa aí na Vila Olímpia, para que todos pudessem aí ter um lugar, os húngaros pudessem, os grupos de interesse pudessem ter um lugar. Obviamente, nesse período todo, né, a associação tem essa natureza já de saída beneficente, é uma associação sociocultural beneficente, não relacionada à política. A gente trabalha aspectos para garantir uma vida social, para que a gente possa divulgar a cultura húngara através de todas as manifestações possíveis, e entendendo também que o perfil dessa comunidade foi mudando, né, ao longo desse tempo. Então, os húngaros que já não estão mais aqui, a gente está falando da segunda, terceira, quarta geração aí dos húngaros, mas também todos aqueles interessados na cultura, que já extrapola só a comunidade húngara, mas sim todos aqueles que teriam interesse em participar. Então, hoje a gente abriga aí vários grupos de interesse, né? Os grupos de dança, como a gente falou, a gente tem uma escola de idiomas, uma escola de húngaro, que a gente tem hoje 130 alunos estudando, com interesses aí diversos de manutenção do idioma, de aprender o idioma da família, de cidadania húngara que exige isso, então tem diversos interesses aí para o aprendizado. A gente realiza eventos para atrair o público que também é interessado na cultura, seja cursos de culinária, que atrai, a gente promove jantares, eventos culturais, eventos aí com comidas street food, aí comidas de rua húngaras, e obviamente também alguns eventos que servem à comunidade, como a biblioteca, como tem o grupo que gosta de ler a Bíblia, o grupo que estuda literatura, enfim, isso vai se diversificando. E dentro da Casa Húngara, a gente também comemora as datas nacionais, né? E como a gente comentou aqui, essa parceria com o Colégio Santo Américo. O Colégio Santo Américo ele foi fundado por padres húngaros que vieram para o Brasil e, portanto, ele mantém esse vínculo aí com a comunidade húngara e os grandes eventos a gente faz lá. A festa de Santo Estevão é a festa nacional aí da fundação da nação húngara, que a gente comemora aqui. Então, a gente vai ter uma apresentação, tem apresentações de dança, apresentações de música, a gente faz um almoço, então, para, em geral, 300, 400 pessoas que vão lá no colégio prestigiar. A gente faz culinária essencialmente húngara, sobremesa húngara, vende produtos aí de artesanato, produtos culinários húngaros nesse evento. Então, a gente cobre aí toda essa parte. Você está assim, falando... Desculpa, você está falando da culinária e 12h34, hora do almoço, meu Deus do céu. Deixa eu te perguntar o seguinte, o brasileiro não descendente do húngaro e que tem contato com a culinária húngara, gosta do quê? Gosta de goulash? Gosta de goulash, gosta de páprica, porque a gente tem aí o sabor da páprica, gosta bastante dos doces, então a gente tem uma variedade bastante aí de doces. E a gente tem uma comida, algo que chama langos,
que é uma massa frita. Eu acho que ele pode ser primo do nosso pastel. E aí é uma coisa que se come também na rua, como em feira, você pode colocar coisas em si. A diferença é que não é recheado, ele é uma massa frita com... Você pode colocar algumas coberturas em cima aí diferentes, e se come como a gente comeria um pastel de feira, e isso é muito bom. E tem um doce também, que é outro tipo de comida, que chama Quirto Chocolate. O nome é complicadinho, mas é uma massa que é assada, enrolada assim, doce, com canela, e que isso também é um tipo de comida que qualquer um que experimenta sempre fica aí apaixonado. Então isso é... Bom, domingo no Colégio Santo Américo, então, vai ter a tradicional comemoração do dia de Santo Estevão. O Santo Estevão, ele cuidou dos necessitados, né, dos mais pobres, enfim. Mas aqui para o Brasil ele não é muito citado, não é muito falado, ele está mais ligado à cultura húngara. Ele é o primeiro rei do reino húngaro, e, portanto, aí, por isso que acaba sendo um padroeiro da Hungria, né, da fundação do Estado, e depois foi canonizado. Então, entre os reis húngaros, ele foi o primeiro rei coroado, e aí por isso que se associa à fundação do Estado húngaro. Então, a Hungria comemora a data de Santo Estevão. A gente tem algumas comemorações de datas nacionais, assim como a gente comemora no Brasil independência, a proclamação da República. Na Hungria tem algumas independências, talvez dizendo assim, que uma delas passa aí em março, no 15 de março, que tem a ver aí com a questão do Império Austro-Húngaro, uma revolução húngara, a festa de Santo Estevão, que é no dia 20 de agosto, e que na Hungria acontece, é um feriado muito importante, você tem show de fogos em todas as cidades, então é a nossa imagem talvez do Réveillon, assim, no dia de Santo Estevão, né, que tem show de fogos. Se você está em Budapeste, tem o Rio Danúbio, é um dia muito bonito de testemunhar, mas não só lá isso acontece. Em outubro a gente comemora também, é uma data aí do levante húngaro contra o regime comunista, que é a data de 23 de outubro. Então essas são as datas nacionais importantes que a gente também replica aqui em memória, né, a todos os nossos húngaros que vieram para cá nessas diferentes épocas, né? Então isso a gente também tem, justamente os húngaros que vieram aí na época da Revolução aí de 56, ainda muitos são vivos, muitos viveram nessa época e muitos vieram imigrados dessa época. Então, a gente também tem contato muito próximo a essa história dos nossos pais, tios, avós, enfim. Bem brevemente, Pedro, há um interesse dos jovens, aqueles que querem estudar fora, de fazer intercâmbio na Hungria, jovens que não são da comunidade, os que são certamente querem fazer os intercâmbios. Sim. Hoje em dia existe uma enorme gama de possibilidades de intercâmbio para a Hungria. A Casa Húngara, inclusive, hoje a gente intermedia essa conversa também em relação a esses programas. Existem inúmeras possibilidades para descendentes e não descendentes que estão sendo abertas, então, e aí também com a facilitação de cursos em idioma inglês, que aí você não necessita falar exatamente húngaro, mas a gente tem vários programas de bolsas de estudo, de universidades que estão muito interessadas em trazer pessoas para a Hungria, né? E aí a gente tem programas, como eu falei, para descendentes de húngaros e para não descendentes. Então, hoje esse intercâmbio é cada vez mais rico, esses programas são divulgados anualmente tanto nas páginas aí da Casa Húngara, que a gente encontra a Casa Húngara de São Paulo, Facebook, Instagram, quanto no Consulado Geral da Hungria também, que promove essas bolsas. A gente vai trazendo isso aí, além de uns programas super interessantes que levam jovens para a Hungria para conhecer, para entrar em contato com a cultura, para fazer bolsas de menos tempo, e o governo também envia jovens para as diásporas, né, para as comunidades húngaras. Então, a gente tem bolsistas hoje na comunidade de São Paulo trabalhando, dando cursos de culinária, dando cursos de dança, ajudando no escotismo, justamente para resgatar certos aspectos que com as novas gerações, a questão de língua, etc., vão se perdendo. Então, a gente hoje tem essa gama de possibilidades aí na comunidade. Eu queria fazer uma colocação, que você está falando sobre a questão de intercâmbios, né? Budapeste, inclusive, é um grande centro que recebe brasileiros que trabalham na música clássica, porque tem o Conservatório de Música de Budapeste, Conservatório Liszt, que é um dos mais importantes do mundo, né? Onde inúmeros brasileiros migram anualmente para essa cidade para poder estudar nos maiores centros de estudos de música, principalmente para violinistas e pianistas. Sim, inclusive já o concurso Prelúdio, né, que é promovido pela Rádio Cultura e teve Rádio TV Cultura aqui,
ele tem parceria com o consulado e justamente dá essa bolsa para o Conservatório Ferenc Liszt. Então, já existe esse intercâmbio e justamente muitos vão estudar lá. Que legal. Ó, só para a gente fechar, Pedro, bem rapidinho, que a gente vai para o intervalo, só para dar a ficha técnica aqui dessa comemoração do Dia de Santo Estevão, no domingo, no Colégio Santo Américo, no Morumbi. É na Giovanni Gronchi, não é isso? Se não me engano. É na Rua Santo Américo, que é uma travessa da Giovanni Gronchi, número 275. A gente começa às 10 horas com uma missa em húngaro, mas às 11 horas a programação cultural, e aí a partir do 12h30 o almoço. Aí, entrada franca para programação cultural, e o almoço tem os valores aí a serem pagos. Vamos lá, então. 20 minutos para uma, um intervalo rapidinho, um golinho de água para cada um, porque na volta tem mais 3 temas, um para cada um, e a gente vai fazer isso aqui tudo bem rapidinho, tá bom? Até já, pessoal. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, 19 minutos para 1h agora, programa Gente que Fala no ar, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Próximo tema para a gente tratar aqui, o tenor Jean William e o jornalista Elcio Padovez lançaram no início deste ano o livro O Resumo da Ópera, Como Jean William Cresceu e Venceu pela Música. Essa obra conta as origens de Jean, desde o seu nascimento até os 37 anos de idade, divididos em 2 atos e o bis, além de anos de pesquisas, mais de 50 entrevistas, levantamento de documentos para trazer histórias e curiosidades pouco ou nunca reveladas. Jean, queria que você falasse sobre um aspecto do livro que reflete sua luta antirracista, narra episódios de dramas, superações, derrotas e vitórias para crescer e vencer aí pela música. Você já falou um pouquinho a respeito no começo do programa, vamos desenrolar mais. Pois é, Mauro. Esse livro, para mim, é um grande presente, assim, porque imagina ter 37 anos e ter um livro retratando a sua vida, né? Então é muito emocionante. Agradeço muito ao Elcio. E, por exemplo, tem muitas curiosidades desse livro. Uma delas, por exemplo, os meus avós, né? Os meus avós, eles se encontraram e se conheceram numa fazenda no interior de São Paulo. E quem lê o livro vai saber que eles ainda viviam num sistema quase semi-escravagista, né? Ou seja, os indivíduos que trabalhavam e o dinheiro que, teoricamente, eles deveriam receber, eles davam para os patrões para poder conseguir comida, vestimenta, etc. Então, essa questão da luta antirracista, eu, na verdade, descobri essa curiosidade por conta do trabalho de pesquisa do Elcio, né? E isso fez com que eu ficasse ainda mais motivado. Passei por inúmeras situações de racismo ao longo desses anos, né, nessa profissão, e não só na questão da profissão, como, por exemplo, um caso de uma professora num encontro que sugeriu que eu não deveria seguir a carreira de cantor de ópera, alegando que não existiam nesse cenário príncipes negros, né? Então, você imagina um indivíduo de 19 anos começando a estudar aí, houve de um professor, inclusive, né? Então, um outro episódio dentro da cidade que dizia onde já se viu preto falando italiano, parado em aeroportos, como eu já passei por situações em aeroportos, onde o indivíduo, depois de ter, de todas as maneiras, não conseguido provar que era uma pessoa duvidosa, me perguntou por que é que eu sabia falar a língua dele, né? Então, inúmeras questões de constrangimento, de racismo que eu venho enfrentando e acredito que a maioria dos meus também tem enfrentado. Então, é uma luta que esse livro traz essa conscientização, essa importância, né? E do quanto o racismo ele fere a nossa saúde, né? O quanto mais o racismo ele traz traumas que a gente carrega para a vida inteira, né? Tem coisas, tem lugares, tem situações que são gatilhos, né? Para uma pessoa preta que diariamente lida com essa questão tão grave, essa doença tão
tão terrível que é o racismo na sociedade. Então, fico muito gratificado em poder abordar um pouco disso nesse livro. Queria que você falasse também, Jean, porque a gente vê a seguinte situação: quando um artista morre, quando uma celebridade morre, a gente vê as homenagens sendo feitas, acho que tardiamente, né? A gente não vê as coisas acontecerem para homenagear aquele talento em vida. E na sua cidade, onde você nasceu, em Barrinha, existe uma sala, um teatro, não sei, que tem o seu nome. Eu queria a sua avaliação a respeito disso, né? É um ótimo exemplo de como a gente deve valorizar as pessoas, seja quem for, não só os artistas, as celebridades, mas valorizar as pessoas enquanto elas estão vivas pelos trabalhos que elas realizam, né? Esse é um projeto da secretária de Cultura da época, que era uma professora, a professora Rose Amorim, né, que começou a acompanhar a minha trajetória, já me conhecia desde criança, na verdade, e viu a importância que teria ter um teatro que levasse o nome de alguém que estava levando o nome daquela cidade para o mundo. A cidade chama-se Barrinha, né? E estava levando o nome daquela cidade para o mundo. Cantei para o Papa Francisco, cantei para todos os presidentes pós-democracia, enfim, inúmeras situações importantes, né, que davam visibilidade para a cidade. E eu acredito, sinceramente, Mauro, a parte o lisonjeio de ter um prédio que leva o seu nome, que eu passo lá na frente, ainda estranho um pouco, porque é uma situação, falo, meu Deus, né, que maravilha, que orgulho poder ter isso, mas eu acho que é do efeito multiplicador, né? Eu acho que além de contar a história do artista, além de homenagear o artista em vida, né, eu espero sinceramente que a construção desse prédio tenha a função de criar um efeito multiplicador, como eu tenho tentado criar, né, para que venham outros Jeans, para que outras pessoas com talento, com habilidades artísticas, científicas, seja ela qual for, seja valorizado, seja estimulado a lutar e conquistar os seus sonhos. Muito bem, 12h46, programa Gente que Fala por aqui, Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmitindo também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Vamos falar agora sobre o livro Psicopedagogia do Amor, do Davi Windholz, que está aqui com a gente. Essa obra tem o objetivo de traçar um percurso no qual educadores e educandos têm a oportunidade, têm o ensejo de criar uma nova interação com o mundo, crítica, empática e aberta a uma relação de amor com a vida. E o mote dessa obra é o seguinte: estamos vivendo uma época que se poderia descrever usando a metáfora de subir uma montanha sem poder saber o que nos espera do outro lado. Como preparar as novas gerações para enfrentar o desconhecido e os dilemas de sua época? Eu te faço essa pergunta, Davi. Ok. O grande problema nosso na educação é que nós, educadores, fomos educados ontem, ok? Educando hoje aqueles que vão precisar de uma educação amanhã. E nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. A incógnita dos últimos 20 anos, a dinâmica dos últimos 20 anos é tão grande que realmente essa geração de educadores, a escola está falida, os educadores estão praticamente falidos e nós não sabemos qual as soluções. Então, a única forma de nós buscarmos as soluções é aquilo que Paulo Freire sempre disse, é perguntar para o educando, é criar uma relação de educador-educando com educando-educador, na qual o educador se transforma também nesse processo com o educando. Porque se eu não perguntar para um jovem o que ele pensa, o que ele sente, quais são as reflexões deles, é totalmente diferente da nossa geração, ou da geração mais jovem do que eu tenho 68 anos, mesmo da geração de 40, 45 anos de educadores, é totalmente diferente. Então, a pedagogia, a psicopedagogia do amor é, em certo ponto, a prática da ONG Mãos para a Paz, que a gente desenvolve os projetos educacionais. A gente se baseia muito em Mandela. Mandela disse assim, se uma pessoa... Ninguém nasce odiando outra pessoa, por sua raça, por sua cor, por sua religião, pelo seu gênero. Se ela pode ser ensinada a odiar, logicamente, nós podemos ensinar ela a amar. Então, esse é o básico. O outro básico é um conto indígena, que o avô sai com a criança, vão para uma montanha,
e o avô conta o seguinte conto, que dentro de nós temos dois lobos, o lobo do amor e o lobo do medo. E eles estão o tempo inteiro em conflito. E aí o neto pergunta, e quem ganha, avô? Ele diz, aquele que você mais alimenta. E é justamente o que o Jean falou, infelizmente a nossa sociedade alimenta muito o racismo, o antissemitismo, a islamofobia, a homofobia, e nós alimentamos muito esses setores, e o nosso objetivo da psicopedagogia do amor é realmente criar um novo ciclo. Mas nós não acreditamos na palavra, é a ação. Toda a nossa ação reflete isso. E, se me permite, vou só dar um exemplo que acho que pode demonstrar essa questão de relação. Nos nossos centros, nós fazemos colônias de férias. E nós temos 3 regras. O monitor não pode gritar, não existe punição, e a entrada na atividade é voluntária. E um dia uma criança foi lá e arrancou uma flor de um jardim lindo, e eu gritei com ele. E nós temos uma comissão de mediação de crianças e monitores. E meia hora depois me chamam para essa comissão. Eu pensei que eles queriam algum conselho. Chego lá, está um menininho da 3ª série, 4ª série primária, que ele fez uma reclamação sobre mim, que eu gritei com ele. E aí nós começamos um processo de mediação, chegamos à conclusão que a melhor coisa era que, no final do dia, quando nós fazemos o parlamento, reunimos todos, eu tinha que pedir desculpas para ele por haver gritado e rompido com uma das leis. Isso foi no parlamento, pedir desculpas, e o impacto disso é mais do que 20.000 palavras sobre democracia, sobre simetria, etc. As crianças tiveram um impacto que o diretor da colônia teve que pedir desculpas para um menino de 3 anos, de 3ª série, em público. Isso é só um exemplo de toda a nossa relação entre educador e educando. Um outro assunto bem breve, Davi, para a gente refletir aqui, bem breve mesmo, porque temos um outro assunto aqui para a gente tratar com o Pedro. Você estava falando da educação. Onde é que a gente vai chegar com a educação? Você mora em Israel, mas você conhece bem o Brasil. Onde é que a gente vai chegar com a educação onde os políticos dizem, não, precisamos incentivar a educação, precisamos transformar a educação, revolucionar a educação, mas isso não sai do papel, fica só no discurso e não vem para a prática. Aquela educação que serve como luta ideológica, onde um lado fala, não, nós temos que ter o aluno crítico, pensador, trocando ideias com o professor, e o outro lado que quer ainda aquele modelo antigo, onde só o professor é que fala, só ele é que é o dono da verdade e transmite isso na sala de aula. Aqueles que também querem até o afastamento do aluno no homeschooling, vai cada um estudar em casa. Enfim, onde é que a gente vai chegar com a educação? Ok. O meu trabalho de pós-graduação foi cancelamento da escola. A escola faliu, está totalmente falida. A gente ainda não sabe qual vai ser o sistema, mas a gente não pode esquecer que uma escola tem 200, 300 anos no máximo, como ela é conhecida hoje. Então, nós estamos ainda buscando um processo. Então, o que acontece? Aqueles educadores que têm muito medo das mudanças, eles se apegam aos modelos clássicos de educação. E isso nós estamos num processo, é justamente o que eu falei, a montanha que nós não sabemos o que vai haver do outro lado. Então, a proposta, eu volto assim, fecho o ciclo, a proposta da ministra de Cultura é uma das soluções. Enquanto o sistema de educação formal não se modifica, não faça uma revolução, nós temos que criar um outro sistema desde o começo, que esse sistema, sim, democratize, crie a educação do amor, do ante tudo aquilo que nós falamos, e dê uma oportunidade à periferia de um processo de educação não violento e de amor à vida. Então, no momento, essa é a única proposta. Aqui em Israel também. O setor de educação não formal é aquele que domina todo o sistema de democratização, de humanização das crianças e dos jovens. Legal. Mudando de assunto aqui, 6 minutos para 1 da tarde, bem rapidinho. Pedro Marques, eu não vou nem ler aqui o nosso texto, que é para a gente ganhar um pouquinho de tempo com você. Como é que eu pronuncio aqui? É grupo Pantlica? Pantlica.
Pantlica. 55 anos de dança, qual é a programação do grupo? Isso aí, o Grupo de Danças Folclóricas Húngaras foi fundado em 68, e a ideia do grupo foi trazer um pouco de abrir a comunidade húngara também, além de fazer uma atividade de interesse, também promover o folclore e permitir que as pessoas tivessem acesso, né? Então, atividades, às vezes, muito de dentro da comunidade, não tinham, talvez, o poder de permear, né? Então, o grupo é formado hoje por descendentes, por húngaros e também por amigos e pessoas que não têm descendência, mas que se interessam. E a gente está comemorando 55 anos de história, uma história que começou ainda quando era muito difícil conseguir informação. E aí as pessoas aprendiam danças de livros, costuravam as roupas folclóricas, bordavam aqui e tudo mais. Então, toda essa história que está preservada e as novas gerações foram vindo. E é um elemento de muita conexão da comunidade, né? Acho que conectando aí com o que o Jean falou no começo sobre o poder da arte, o poder da cultura e o poder da conexão que a dança traz. Apesar de ser uma dança folclórica húngara, é uma dança do povo também, é uma dança que tem força e que justamente conecta as pessoas. O grupo completa 55 anos, a gente vai fazer uma comemoração, uma grande apresentação, homenageando essa história. A fundadora do grupo ainda estará lá conosco, Ilona Maria Kokron, e a gente vai homenagear todas as gerações e uma grande apresentação no Teatro Nice, que vai ser no dia 12 de novembro, às 5 da tarde. É um domingo, a gente vai fazer essa apresentação aí, vai vir uma banda de música húngara, especificamente com 2 violinistas, contrabaixista, que vão tocar ao vivo a música. Então, essa vai ser a nossa programação, é uma apresentação imperdível. 12 de novembro, Teatro Nice, que fica na Brigadeiro Luiz Antônio. Vamos divulgar aí os ingressos e tudo mais aí daqui para frente. Então, a gente vai começar essa divulgação, redes sociais ou da Casa Húngara ou do grupo Pantlica. Pantlica se pronuncia, é fácil de achar aí pelas redes sociais. Olha, 4 minutos para 1 da tarde, perguntas da nossa audiência, uma para cada um, então bem rapidinho com vocês aí para a gente poder responder a todas elas. Pedro, a Daniela Neves está no YouTube e ela pergunta se a língua húngara é a mais difícil do mundo. Pantlica é fácil de falar, Gulash também, enfim, mas outras coisas nem tanto. Dizem que é uma das mais difíceis, palavras do livro Budapeste, né, que é a única língua que o diabo respeita. Não sei se é a mais difícil, mas ela é muito difícil. A gente passa a vida aprendendo essa língua. Então, eu diria que ela não facilita muito a nossa vida, não. Ela eu acho que sim, é uma das mais difíceis. A mais, eu acho que é difícil dizer, mas uma das mais, certamente. Eu acho que a mais difícil, e o Davi vai concordar comigo, é o hebraico, às vezes até o Yiddish, né, que é um dialeto, enfim. Mas, Davi, pergunta para você aqui do Rodrigo Monteiro, no Facebook. Na sua opinião, pergunta a ele, por que o Brasil, mesmo não tendo conflitos especificamente étnicos ou religiosos, é tão violento? Porque a primeira coisa, eu acho que se a gente pega a pirâmide de Maslow, é a questão da segurança pessoal e da economia. Uma pobreza tão grande no Brasil gera, logicamente, a violência, não tem nem dúvida. Para você mudar isso, você tem que mudar também, não só, eu acho que tem que vir junto material, as condições materiais com a educação. Sem esses 2 elementos em conjunto, não sai. Jean, a pergunta para você vem da Juliana Rocha, ela está no Instagram, ela primeiro diz parabéns pelo título de cidadão paulistano, e aí ela te pergunta como foi se apresentar para grandes personalidades como o Papa Francisco ou o Príncipe de Mônaco. Esse é o Jean William que tem aí como é que ele chama? João Carlos Martins, né? O seu padrinho, né? Olha, muito obrigado pelo carinho. Eu sempre digo que o artista quer estar no palco, né? Acho que a satisfação do artista é o palco, né? E o artista faz de alma sempre para 10 ou para 1 milhão de pessoas. É muito gratificante, né? Ter esse reconhecimento, né? Poder cantar para essas grandes autoridades, certamente é um medidor, né? Da sua carreira, em que lugar você está na sua carreira. Então, foram momentos muito emocionantes, principalmente para o Papa Francisco, vindo eu de uma família católica, tendo crescido cantando dentro da igreja, né? Então, foram momentos realmente muito importantes, muito especiais, assim. Legal, gente, muito obrigado. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, sexta-feira. O agradecimento em nome de toda a nossa equipe, tenor Jean William,
Também o Davi Windholz, ele é professor e ativista, fundador do Centro Alternativo para a Educação para a Paz e a Não Violência em Israel. Ele é presidente da ONG internacional Mãos para a Paz e autor do livro Psicopedagogia do Amor. Está lá em Kfar Vradim, ao norte de Israel, aqui para essa conversa com a gente. Também o Pedro Marques, diretor cultural da Casa Húngara. O programa Gente que Fala, sempre realização da ABECOM por aqui, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Pedro Schiavon na pauta e redação, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, espectador, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Eu me despeço por aqui, desejando um bom final de semana para todo mundo. A gente volta na segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui pela Rádio 365, pela UTV e também pelas redes sociais. O Lucas Neto está chegando na 365 com o programa O Melhor para a Melhor Idade aqui nesse início de tarde. Um bom programa para você, Lucas, para a audiência também. Um abraço a todos, tchau e até segunda.